Bom dia a todos. A paz de Jesus em nossos corações. Psicografia é um dos tipos de mediunidade. Psico, da alma. Grafia, escrita. Então a psicografia é quando os espíritos escrevem através de um médium. A pessoa é levada pela influência espiritual a escrever. Nós pusemos aí uma observação, porque talvez vocês encontrem a palavra psicografia também, mas entre os parapsicólogos. E psicografia para eles não tem nada a ver com espíritos, a não ser a própria pessoa. Para eles é um fenômeno da própria alma. Então é um fenômeno anímico, não é um fenômeno mediúnico. Mas nós estamos estudando como um fenômeno mediúnico, à luz do Espiritismo, não é? Como é que se denominam as pessoas que possuem essa faculdade de servir para os espíritos escreverem? Kardec usou a expressão mais simples, médiuns escreventes, mas também ele falou sim psicografia. Psicofonia acho que ele não falou, mas psicografia ele falou, né? Ou psicógrafo. Quando nós temos um trabalho de desobsessão, quer dizer, estamos trabalhando com a mediunidade, mas nós queremos que os espíritos que estão assediando pessoas, perturbadores, que eles se comuniquem para podermos conversar com eles e esclarecê-los, entender o porquê da atividade deles. Quando nós queremos fazer essa atividade, nós vamos usar o médium psicógrafo? Vamos? Por que não vamos? Imaginem o trabalho da desobsessão, nós saudando o espírito e esperando ele escrever. A gente espera ele escrever, depois olha o que ele escreveu, aí a gente vai falar o que a gente tem para dizer a ele. E de novo a gente espera ele escrever e a gente lê, para depois falar com ele. Não vai dar um diálogo rápido, flexível, não é? Que permita a gente, às vezes até atalha o espírito. Não. Com a psicografia isso não seria possível. Então, a mediunidade de psicografia, ela não é recomendável na desobsessão, mas ela apresenta muitas vantagens em outros casos. Vamos ver. Nós pusemos aí, é mais simples, cômodo e completo dos meios de comunicação. Espera lá, no campo da escrita, faltou dizer isso. Porque há muitos meios de comunicação que também são rápidos, diretos, completos, não é? Mas em relação à escrita, porque Kardec nesse capítulo, ele está falando de escrever através de uma cestinha peão, de escrever através da mesinha. Então há vários modos, não é? Então o mais simples, mais completo é da psicografia, quando o médium serve de instrumento para o espírito escrever. É o mais simples, cômodo e completo, porque não requer preparativos maiores. Em alguns tipos de mediunidade, por exemplo, efeitos físicos, não é? Nós temos uma série de preparativos, mas para a psicografia não requer muito preparativo. E também, através da psicografia, nós podemos desenvolver melhor as ideias. Nós formulamos pergunta, o espírito responde, nós examinamos a resposta escrita fica guardada, nós podemos comparar de uma época para outra, podemos contestar o espírito, voltar a examinar o que ele falou, não é? Então, nós temos realmente várias vantagens quando nós usamos a psicografia. E também pela psicografia, fica bem mais evidente que o pensamento é do espírito e não é do médium. O que mais que a gente poderia dizer dessas vantagens?
é mais suscetível de ser desenvolvido pelo exercício. Nós diríamos, mas os outros tipos de mediunidade também não são? São, mas é interessante a psicografia. A pessoa exercita até mesmo sozinha, não deve, mas poderia, não é? Ela senta, coloca um papel à frente, segura um lápis e entra em comunicação e vamos ver que ideia que vem, não é? Seu resultado não fica na dependência da memória ou da interpretação. Bom, hoje em dia temos os gravadores, não é? Então, com os gravadores, mesmo a psicofonia, fica fácil de registrar e depois nós examinarmos. Mas ao tempo de Kardec não havia esse processo. Então, imaginem que, ficando registrada a escrita, era bem melhor do que simplesmente falar. Porque quando o médium serve para os espíritos falarem, a gente depois pergunta como foi que ele falou mesmo? Cada um lembra de um jeito, lembra incompleto, mas se ficou escrito, a escrita é muito mais fácil da gente verificar, não é? Estamos com dificuldade. Ela não quer funcionar a máquina. Eis aí, não é? Interrompeu um pouquinho? Deixou. Então, o resultado do trabalho do médium psicógrafo, que serve para os espíritos escreverem desta ou daquela maneira, não fica na dependência da nossa memória, da nossa interpretação, do que foi que o espírito disse. A psicografia também revela melhor a natureza dos espíritos. Sim, porque já imaginou como o espírito escreve, revela bastante do grau de cultura dele, de conhecimento. Falando é uma coisa, mas escrevendo, né? O grau de aperfeiçoamento ou inferioridade desse espírito. Então nós notamos mais essa característica. E naturalmente vai permitir aquele estudo mais cuidadoso quanto ao estilo, conteúdo, ideias e comparando com as mensagens que já foram recebidas. Esse é um dos meios que nós usamos quando nós estamos com médiuns que estão começando o exercício da psicografia. Nós vamos coletando as páginas que ele escreveu. E depois de 1 mês, 2 meses, nós comparamos para ver a evolução que houve, como ele está conseguindo desenvolver mais, servir mais aos espíritos. E também olhamos se o que ele apresenta naquelas escritas tem alguma coisa dele, algumas palavras muito repetidas, algumas expressões, e aí podemos orientar o médium. A psicografia serve muito para isso, né? Em certos casos, podemos ter a identificação do autor, do espírito que está escrevendo, ou pela caligrafia dele, pela letra, ou pela assinatura. Chico Xavier, houve vários casos bem comprovados. A mensagem às vezes vinha numa letra que seria do próprio Chico, mas a assinatura reproduzia a assinatura do espírito. Ele queria comprovar que era ele mesmo que estava ali presente, não é? Vejamos agora quanto ao modo de execução. Nós podemos ter o médium mecânico, o intuitivo e o semimecânico. Vamos lá, mecânico. É muito raro. O médium mecânico é aquela pessoa que escreve, o espírito está escrevendo, utilizando a mão dele para escrever, e rapidamente, mas ele pode conversar. Já houve casos de médiums serem capazes de, com a mão direita, escrever, servindo a um espírito, com a mão esquerda a outro, e ele conversando ainda com as pessoas. Interessante, ele parece uma máquina que os espíritos estão utilizando, não é? Mas é muito raro isso. É como a mediunidade verdadeira de cura, instantânea, também é muito rara. O espírito, nesse caso, atua diretamente sobre a mão do médium. Vamos explicar, que ali não está explicado.
O Dr. Nubur tem feito aqui vários estudos em torno de mediunidade e ele tem livros a respeito e ele demonstra que o espírito age no nosso cérebro, nas zonas de percepção e nas zonas motoras. Então, nesse caso, ele está usando a zona motora, é o médium mecânico. É ali que ele está controlando os movimentos para escrever, não é? Ele está usando só uma zona do cérebro, daí a independência do médium para falar. Ele não está usando a zona da fala, só da escrita. Tá? O impulso independe da vontade do médium. E nesses casos, a escrita costuma ser muito célere, rápida. Não vamos confundir com o médium, que não sendo mecânico, mas ele também escreve bastante rápido. Como ele se sente em relação ao espírito, como o espírito gosta de escrever, mas não é porque é um mecanismo automático, não. É porque aí, no caso, há uma facilidade entre médium e espírito. Então, há médiums que escrevem mais devagar e outros mais rápidos. Não estamos falando disso. Nós estamos falando quando a mediunidade de psicografia é mecânica, que o médium não precisa nem pensar, não está se ligando ao espírito pelo pensamento. Bem, nós temos aqui um exemplo em nossa casa. O Cleiton é médium psicógrafo e o Emanuel também é médium psicógrafo. E a gente temos tido a oportunidade de observar um e outro trabalhando. É verdade que varia conforme o espírito, mas de modo geral é uma característica do médium, ele ser mais tranquilo ou um pouco mais febril, não é? Então, no caso do Cleiton, quando ele recebe o Dr. Bezerra, o Augusto, que é o espírito que coordena mais a atividade dele, ele vai escrevendo. Quando termina de escrever, ele escreve com naturalidade, com serenidade. Quando termina, ele lê inteirinho. É fácil. A letra está clara. Agora, Emanuel. O Emanuel, conforme ele está servindo aos espíritos, em certos casos é febril. É uma escrita rápida e vira a página. Agora, depois, quando ele vai ler, às vezes ele diz: o que será que eu escrevi aqui? Então, a gente nota essas pequenas diferenças, não é? Quando o médium é mecânico, e que é muito raro, nem o Emanuel, nem o Cleiton são médiums mecânicos. Então, normalmente, eles estão na outra classificação que vamos ver. Mas se fosse médium mecânico, o impulso independe da vontade do médium e a escrita costuma ser muito célere, muito rápida. O médium não sabe o que a sua mão escreve. Ele toma conhecimento depois, quando ele vai ler. Agora, o médium intuitivo. Médium intuitivo. Agora, esses são mais comuns, né? Bem comuns. O que faz o espírito? Ele atua sobre a alma do médium. O que é a alma do médium? É o médium. Ele é espírito. É chamado de alma porque está encarnado. Todo espírito encarnado, à luz da doutrina espírita, é alma. Nós somos almas. Se houver aqui um espírito que está se manifestando, a gente diz: o espírito. E nós não somos espíritos? Somos. Mas nós estamos encarnados, então nós somos almas. Certo? Então, o espírito atua sobre o médium. Identifica-se com ele. Ele transmite suas ideias e vontade. E o médium? O médium capta as ideias. Ele sabe o que o espírito quer. E aí, voluntariamente, o médium escreve. Ele não foi obrigado. Não foi mecânico. Ele escreve. Então, se ele captou as ideias, a vontade do espírito, ele tem conhecimento do que o espírito quer escrever antes do espírito escrever, antes dele escrever. Ele sabe. Depois ele escreve. Aí algumas pessoas que estão iniciando no desenvolvimento ficam cheio de dúvida: eu não sei se é meu, de repente sou eu que estou querendo escrever isso, não é?
Só vai tirar a dúvida se deixar acontecer, não é? Nem sempre é fácil distinguir de quem é o pensamento. Mas o pensamento nunca é preconcebido. Nasce à medida em que escreve. É interessante, a pessoa captou uma palavra, uma pequenina frase, e ela fica toda segurando aquilo, não sabe se escreve, se não escreve. Se ela escrever, o restante vem. E as pessoas não sabem isso e fica segurando. Ela quer que venha tudo mais para depois ela escrever, ela quer segurança. Mas não, tem que se atirar, tem que confiar. Vamos ver o que sai, certo? Às vezes o que vem em seguida é até contrário do que ela esperava. De acordo com aquela palavrinha, com aquela pequena frase, ela pensava que o pensamento ia continuar assim. E não continua, continua diferente. Aí ela vai ver que não é dela. Porque ela não esperava isso, não é? Às vezes o que o médium escreve, o médium intuitivo escreve, está fora dos seus limites de conhecimento e capacidade. Não é difícil do médium, tanto o psicofônico quanto o psicográfico, às vezes receber alguma palavra, alguma coisa que ele não sabe o que é, depois vai procurar no dicionário. Aqui é uma comparação interessante. O médium mecânico, o psicógrafo mecânico, é semelhante a uma máquina que o espírito utiliza. E o médium intuitivo é como um intérprete, que serve de intérprete ao espírito, mas ele capta o pensamento e transmite. O médium inspirado é diferente do médium intuitivo, é um grau, não é? O médium inspirado, muitos cantores, compositores, escritores, são inspirados pelos espíritos. Eles conseguem sentir uma ideia, um pensamento, mas ele desenvolve. É só aquele geral, não é frase por frase, não é todo o trabalho de uma personagem, não. É apenas uma ideia. E aí ele foi inspirado a escrever sobre algo, viu um ângulo de alguma questão, e aí ele vai desenvolver. O trabalho é dele, a inspiração foi só do espírito. Só o tema, ou um ângulo, ou uma emoção, foi isso que ele captou, o restante é dele. Então os inspirados são assim, né? O inspirado, ele capta em grau menor, porque ele não é como o médium psicógrafo intuitivo. O intuitivo, ele captou que o espírito vai querer falar, e ele começou a escrever e aquilo vai desenvolvendo. Não, no médium inspirado não. Não adianta ele ficar parado esperando que não vem mais. O que veio foi aquela inspiração, o restante é trabalho dele. Já o médium intuitivo não, vai desenvolvendo. O espírito está ali, continuando o seu trabalho, não é? O médium inspirado, então, captou em grau menor. E ele expõe, se quiser, com seus próprios recursos intelectuais. O médium, essa pessoa que é inspirada, ela pode distinguir melhor o que é seu ou não. E ela pode escrever ou não. Ela pode dizer, que inspiração que eu tive, que ideia que eu tive. Só que ela percebe que aquilo vem quando quer e não quando ela quer. Então, a ideia, ela percebe que foi especial. Agora, o restante é ela vai pesquisar para dizer aquela ideia, ela vai procurar, ela escreve, ela retoca, é trabalho dela. Certo? Médium semimecânico ou semi-intuitivo. Esses, então, são mais comuns de todos. A pessoa sente alguma influência em relação à mão. Talvez o espírito procure impulsionar um pouco a mão. Mas ele não perde, o médium não perdeu o controle da mão, a mão não está escrevendo sozinha, como no médium mecânico. Não, a pessoa sentiu apenas um impulso. O espírito vem, a pessoa diz, a minha mão ficou diferente, parecia que estava inchada, ou sei lá, sentiu alguma coisa em relação à mão. Mas ele não perdeu o controle dela, ele escreve se quiser.
E o médium semimecânico, enquanto ele vai escrevendo, ele já está tomando contato. É diferente do médium intuitivo, porque ele não captou antes o pensamento. Ele capta durante enquanto está escrevendo, à medida que ele vai escrevendo. Ainda temos alguma coisinha a acrescentar. Médium polígrafo, a escrita muda conforme o espírito comunicante. Isso é bem raro, hein? Porque vai ficar a escrita que a pessoa tinha quando em vida. Vocês já imaginaram o que é necessário para que o espírito, atuando sobre o médium na sua zona cerebral, ele consiga reproduzir a sua caligrafia? Deve haver certas condições de afinidade, certas condições de habilidade do espírito que nós ainda estamos devagarinho aprendendo. A verdade é que alguns espíritos, através de certos médiuns, conseguem deixar a caligrafia que tinha em vida. E o médium não conhecia essa caligrafia. Ele não está imitando a caligrafia da pessoa quando era viva. Não. Certo? Ele nem conhecia, nem sabia. E o Chico Xavier também deu alguns testemunhos em casos assim. Médium poliglota. Ele escreve, mas ele escreve em línguas diferentes, em idiomas diferentes. Às vezes são desconhecidos para ele. É mais raro, hein? Porque geralmente quando o espírito consegue escrever num idioma diferente do usual do médium, é porque o médium conhece esse idioma. Ou ele estuda na presente encarnação, tem algum conhecimento, ou ele conheceu de encarnações anteriores, então ele tem registros. Então seria dificílimo, se o médium não conhecesse esses outros idiomas, que o espírito conseguisse escrever por intermédio dele. Muito, muito, muito difícil. Vejamos agora, médium iletrado. Não sabe ler nem escrever, mas sob influência de espírito eles escrevem. Pode ser que ele não tenha o registro nesta encarnação, mas pode ser que ele tenha de outra. Mas olha, é difícil para o espírito mesmo assim, porque toda a nossa vida presente nós tivemos que ter registros no cérebro. Por isso que a gente exercita a criança desde pequenininho, nós estamos formando uma bagagem. Tudo que a gente vê, tudo que a gente exercita, tudo que a gente ouve, está formando registros para nós. Mas se a pessoa é analfabeta na presente encarnação, vai ser muito difícil para o espírito conseguir escrever através dela. Acontece, mas eu nem sei quais as dificuldades que o espírito encontrou ou qual alguma possibilidade remota que ele encontrou de encarnações anteriores, não é? Porque a gente vê quando uma professorinha, qualquer um de nós, queremos fazer uma criança escrever. A criança tem 6 aninhos, nunca escreveu, não participou de jardim de infância, de nada preparatório. Então a gente pega o lápis, mostra para a criança, segura a mãozinha da criança e a gente quer escrever primeiro bolinhas, né? Bolinhas apenas. Mas nem bolinha não sai, porque a mão da criança é dura, parece que vai para outro lugar, né? Sai uns garranchos lá, nem uma bolinha a gente não consegue fazer no começo. Ela não tem aquele controle motor, não é? Então imagine o espírito querendo escrever através de um analfabeto. É meio difícil mesmo, não é? Mas acontece às vezes. É muito, muito, muito raro, mas acontece. Deve haver aí no fundo alguma lei que nós ainda não sabemos, né? Do porquê que ele encontrou de encarnação passada, da capacidade desse espírito, nós não sabemos. A verdade é que se registraram casos, mas é muito, muito, muito raro. Bem, nós estamos num segundo ano de conhecimento espírita. Estamos tendo as primeiras noções sobre a mediunidade de psicografia, da escrita dos espíritos através de médiuns. Nós não
devemos nem precisamos aprofundar muito mais. Existem livros a respeito, muita coisa. Mas vocês estão fazendo os primeiros exercícios, já chegaram na fase hoje? Os primeiros exercícios. Então foi só para vocês entenderem que é realmente possível que o Espírito se aproxime de vocês e tente escrever. E ele vai escrever de acordo com as condições que encontrarem em vocês, o seu tipo de faculdade. Se você for um médium mecânico, você vai sentir essa movimentação nas mãos independentemente da sua vontade e a mão escreve, certo? Mas isso é muito raro. Então, não convém que vocês fiquem esperando. Eu quero ver se o Espírito escreve pela minha mão. Não vai, porque isso é muito raro. Se for, acontece, né? De imediato, mas isso é muito, muito raro. Geralmente nós vamos ser médiuns intuitivos ou médiuns semimecânicos. Então, às vezes, você vai sentir um pouquinho de influência na mão. E você só se começar a escrever, aí as palavras vêm vindo. Você nem sabe o que o Espírito quer escrever. É o médium semimecânico. Mas se de repente você captou um pensamento, você captou uma palavra, e você diz, não sei não, eu vou começar a escrever, depois não vem mais nada. Não, tem que escrever. Se você não escrever, não vem a continuidade. O Espírito depende que você expresse aquilo que ele conseguiu passar para ele mandar o restante. Então é isso que é importante vocês saberem dessa aula de hoje. Captei um pensamento. Esse Espírito quer falar do perdão. Olha o que ele disse, perdão é isto. Então, você fica esperando o resto, não vem. Você tem que escrever. Quando você começar a escrever, aí vem o restante, e vem o restante, e vem o restante. Companheiros nossos, tanto na mediunidade de vidência, eles dizem, por exemplo, que eles veem às vezes como se fosse um telégrafo. E as ideias estão passando lá, e eles têm que ler, e às vezes passa rápido, e tem que desenvolver rápido. Então, no caso do médium psicógrafo, ele está ali. Se ele não disser aquelas palavras, não escrever aquelas palavras, aquele mostrador fica parado. Quando ele escreve, aí vem o restante, e vem o restante, e vem mais. Então, coragem, confiança, não são exercícios. Nós não estamos, o que estamos produzindo aqui não vai ser publicado, vai ser analisado pelos companheiros, se está bom, se não está. Então não compete a nós. Quando o médium é muito solitário, sozinho, não tem um grupo do qual participa, já imaginaram? A pessoa quer experimentar se ela escreve, se os espíritos escrevem através dela. Mas ela é sozinha, lá numa cidadezinha. Então ela fica talvez muito preocupada. Mas nós aqui trabalhamos num conjunto, tem os dirigentes. Nós vamos produzir. E não vamos sozinhos fazer análise. Certo? Bem, nós queríamos justamente estimular vocês para saberem que é uma realidade a influência dos espíritos sobre as pessoas em vários modos, de várias maneiras. E uma delas é essa, escrevendo. E é maravilhoso que os espíritos possam escrever e nós termos registrado para poder depois examinar o pensamento do Espírito por completo, sem confiar na nossa memória, mas tendo o pensamento dele escrito. Podemos comparar de uma época para outra. E interessante que também, de repente, há um progresso do Espírito. Nós vimos, por exemplo, uma jovenzinha que, quando se comunicou a primeira vez pela psicografia, ela dizia que estava amparada, mas que ela não estava bem, porque havia uns problemas. Então, ela não podia mesmo, por enquanto, estar bem. Quando ela se comunicou 15 ou 20 dias depois, não lembro bem, ela já estava melhor. Ela já estava melhor.
E vimos que quando ela se comunicou a primeira vez, o médium já era um médium experiente, equilibrado. A comunicação dela, apesar dela não estar muito bem ainda, foi perfeita. Quando ela se comunicou a outra vez, a médium era outra pessoa. A médium não tinha muita cultura, não estava muito habituada a escrever. Então, o que ela escreveu ficou meio tumultuado, meio incompleto. Era o mecanismo da médium, a capacidade intelectual da médium que não permitia que ela escrevesse melhor. O espírito sabia escrever muito bem, como provou naquela outra comunicação. Os pais depois disseram, ela gostava muito de escrever, ela estudava baleia, isso, aquilo. Então, transpareceu na primeira. Mas na segunda, ela não tinha o mesmo instrumento para se comunicar. Não tem importância, porque o que foi importante foi o que ela disse. Apesar de mal escrito, meio torto, tudo, mas foi importante o que ela escreveu na segunda vez, porque ela dizia que agora ela estava se sentindo melhor, que agora ela já estava numa fase de mais compreensão, estava mais acalmada, não é? A notícia para os pais foi muito agradável, apesar de mal escrito na aparência, mas foi mais confortador do que a primeira carta. Bem, precisamos que vocês façam perguntas, porque não podemos aprofundar muito. Não que eu tivesse tanto para dar de profundidade para vocês, mas não convém, né? Vamos ver. Eu queria perguntar para as senhoras, todo artista é um médium intuitivo? Na grande maioria, sim. Eu não sei dizer se a totalidade, eu não sei todos os casos que possa haver. De repente, uma pessoa é muito centrada nela mesma e não oferece condições. Mas a grande maioria, nós todos somos inspirados, bem inspirados ou mal inspirados. O problema da inspiração é esse. O espírito pode nos inspirar para o mal, outro pode nos inspirar para o bem. E nós que temos que analisar, vigiar e orar para não cair quando em tentação. Olha aí. Né? Então, geralmente, esses compositores, escritores, eles são sim inspirados. Mas será que um médico que está no momento para examinar um caso, ver como é que ele vai trabalhar naquele corpo, uma cirurgia, será que ele também não pode receber uma inspiração? Certamente. Não é? Por que ele às vezes toma um caminho e não outro? Ele recebeu uma ideia, achou a ideia interessante e seguiu no rumo da ideia. Trabalhou no rumo da ideia. Então, essa inspiração significaria a presença do plano espiritual junto a nós. São dois mundos que se interpenetram, o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Mas eles estão em constante comunicação, vaza de um lado para o outro. De vez em quando somos nós que vamos lá para o alto, né? Somos nós que entramos em comunicação. Esse disse alto, mas às vezes simbolicamente é para baixo, né? Nós às vezes descemos a nossa sintonia com coisas erradas e às vezes subimos, não é? Nós estamos em intercâmbio constante, mesmo que não tenhamos o nome de médiums. Por isso é que Allan Kardec diz, ao começar o livro dos médiuns, o exame, ele diz que todos somos médiums. Nós somos seres espirituais, estamos em intercâmbio com os nossos irmãos, não é? Mas, propriamente dito, é para aquele que apresenta os fenômenos intensivos, regulares. Aí a gente dá o nome de médium. Quando a pessoa é de inspiração, né? Inspiração. Ele tem que ficar lendo, concentrado, acompanhando o que ele está escrevendo. Se uma pessoa chegar a conversar com ele e perder a concentração, ele para de escrever ou não? Ele pode... Varia muito. Varia. Sim, é o intuitivo. É o intuitivo. Ou então o semimecânico, o semi-intuitivo. Ele tem que ficar concentrado e lendo o que ele está fazendo, vendo? Não, olha, vocês reparem aqui. Quando nós dissemos do semimecânico, nós vimos que ele toma consciência do escreve à medida que ele escreve. Mas o intuitivo, ele sabe antes. No começo.
Não é sempre. Ele sempre está sabendo o que o espírito quer escrever. E ele, se quiser, ele escreve. E à medida que ele vai escrevendo, mais coisas vêm vindo. Agora, o médium semimecânico, ele escreve se quiser, mas ele não sabe antes o que o espírito quer escrever. Por isso é que é chamado semimecânico. Ah? De forma que é diferente um pouco do intuitivo. Agora, ela pergunta se o médium de psicografia, que não é mecânico, ou mesmo mecânico, se houver interrupção, se chamarem a atenção dele, ele se desconcentra. Se ele for um médium mecânico e ele tiver condição, treino, ele continua conversando com as pessoas, porque ele não está se ocupando ele mesmo. Ele está com o centro da fala liberado, tudo. Só o centro de motor é que está ocupado para escrever. Então é independente. Mas o intuitivo não. Porque o intuitivo está no meio de um trabalho de elaboração, de captar o pensamento, entender o pensamento e transmitir o pensamento. Se alguém interrompe, eu pelo menos, se eu estou falando ao telefone e alguém quer falar comigo, eu peço licença, um momento por favor. O que você quer dizer? Ah, sim, muito bem. Mas eu tinha uma colega que ela atendia o telefone e conversava com a pessoa ao mesmo tempo. Então vai depender da capacidade do médium de, apesar de estar no processo com o espírito, ser capaz de atender quem está aqui também. Mas normalmente interrompe. Normalmente interrompe. E para pegar o fio depois, para voltar no fio da conversa espiritual. Eu me recordo, e um confrade lá de Brasília confirmou que com ele também era assim. Agora que eu acostumei um pouco mais a trabalhar quando tem pessoas por perto, esse trabalho assim de pensar, escrever, não é? Porque antes eu queria fazer isso sozinha, não entra ninguém. Entrou, abriu a porta, nem mesmo que não vá falar comigo, mas entrou, aquilo cortava. E qual era o problema? O problema é que eu nem sabia onde eu estava de pensamento e onde eu devia voltar. Então começava tudo de novo. E para isso, para a gente era, sabe, nós não somos muito perfeitos, né? Era irritante, descontrolava. A gente queria dizer, não me interrompam. Mas a gente precisa, em vida em família, ser conciliante, não é? Não podemos ser exigentes. Bom, então por que seria isso? Verificando o preparo das pessoas que vivem em conventos. As carmelitas, por exemplo, as mãos aparecem quando é para trabalhar, quando é para orar. Fora disso, elas estão dentro das mangas do hábito. Quando elas vão estudar, orar, é na cela. Existem os exercícios coletivos, na capela, mas fora isso, quando cada um vai fazer seus estudos, é na cela, sozinho, isolado. Então esse companheiro lá de Brasília, ele dizia, é uma terrível, ele era casado, tinha filhos pequeninos. Então para ele, o trabalho profissional e a vida de família, e ele precisando às vezes escrever, meditar, estudar, não é? Ele tinha dificuldade de se adaptar. Tem gente que escreve no meio do barulho, tem gente que escreve com a televisão ligada, não é? Dorme, a televisão está lá, a criançada fazendo barulho e a pessoa dormindo aqui. Então são tipos diferentes, já treinos que as pessoas têm. Então às vezes interrompe sim, porque eu estou dentro da sua pergunta. Vai depender muito das condições da pessoa, da capacidade dela de continuar captando, embora ainda não está conseguindo escrever, atender aqui e continuar depois. Graças a Deus, nas nossas reuniões mediúnicas não se interrompe a pessoa, não é? Os exercícios vão poder ser feitos direitinho, integral, com toda a calma, certo? O médium intuitivo é comum
na hora de estar escrevendo termo de português? Ah, muito bem lembrado. Uma coisa é o pensamento do espírito e outra coisa é a capacidade intelectual do médium. Ele capta o pensamento, mas ele não tem a grafia correta das palavras, não tem importância. Isso nós podemos revisar. Se o conteúdo for digno, nós podemos revisar, é permitido. Então, quando os médiuns psicógrafos recebem romances, livros, nós não podemos fazer a correção gramatical? Podemos, porque o espírito transmitiu o pensamento. Mas vamos ver o momento em que estava o médium, o conhecimento intelectual dele. Então, às vezes, há pequenos senõezinhos que podemos retocar. É a mesma coisa que o médium. O espírito está falando alguma coisa. Você tem que ser um intermediário fiel. Mas se ele estiver meio descontrolado, você não vai passar o descontrole todo dele. Certo? Então, por que nós não podemos também retocar a forma gramatical? Se conseguimos, o pensamento do espírito é lindo, é útil, por que não podemos fazer? Podemos. Nós não está mexendo no trabalho do espírito, não. Nós estamos mexendo no trabalho intelectual do médium, quando captou o pensamento do espírito. Nós não estamos mudando o pensamento do espírito. Dona Terezinha, se a senhora tiver tempo, pudesse falar rapidinho para a gente sobre o tipo de mensagem que nós recebemos, o objetivo das mensagens. Muito bom. Ou se é algum recado particular para o médium que ele vai psicografar. Bom, sempre que o médium trabalha, muitas vezes os espíritos amigos querem que o médium aproveite das mensagens para se educar, para se esclarecer, para se melhorar. Então, sempre o médium, por mais singela que seja a comunicação, ele deve prestar atenção, assimilar, procurar seguir as instruções. Porque senão ele fica alguém que transmite para os outros. Eu estou recebendo isso, é para os outros. Não, é para você também. Os espíritos têm todo o interesse em que você se melhore. Senão, é como diz o apóstolo Paulo, eu serei como bronze que soa, como sino que tine. Quer dizer, como o espírito me agitou, escreveu, eu falei, mas em verdade eu não entendi nada e não assimilei nada. Não. O médium espírita, ele dá valor, ele examina o conteúdo e se é bom ele procura seguir. Agora, essas mensagens, quando vem vindo aqui no nosso movimento, nas nossas reuniões mediúnicas, eles não costumam ser recados particulares. Sempre é um recado que serve para todos. Nós é que precisamos ver qual a parte que devemos assimilar de lá. Mas, ocasionalmente, poderá vir. Mas nós não devemos, por exemplo, recebeu na reunião, esconde. Não façam isso. Sempre mostrem para o dirigente. Até chamem a atenção do dirigente quando acharem que alguma coisa é para si. Chama atenção. Olha, parece. Por quê? Porque é o mesmo problema do médium quando ele trabalha sozinho em casa. Ele pode sofrer uma infiltração, um assédio de um espírito que sabe como lhe captar a atenção, sabe o que pode atrair, e aquele espírito começa o trabalhinho ali. Com uma pequena mensagem que o médium diz, esse espírito, olha, se comunica comigo, está interessado em mim. E será que isso? E será que... Aí começa aquele intercâmbio entre o médium e o espírito só. É um circuito fechado. Não. O médium tem que sempre buscar uma supervisão de grupo no qual ele confie. 4 olhos vem melhor que 2. Certo? E o médium sozinho corre o risco de infiltrações. Então, nesse caso. Agora, mesmo a mensagem, quando é recebida, geralmente ela vem de um modo que possa servir para todos.
E também, essas mensagens são pequenos exercícios. Claro que para o médium, às vezes, é uma alegria quando ele vê que conseguiu intermediar um pequeno texto e que é edificante. O médium fica contente, entusiasmado, mas não queira sair dali para publicar. E essas mensagens recebidas na casa, diz a norma dos médiums, que aquilo que for mediunicamente recebido dentro dos trabalhos do Centro Allan Kardec, pertencem ao Centro Allan Kardec. Por quê? Se vocês usarem particularmente e publicarem, mas vocês vão dizer, eu sou médium do Centro Allan Kardec, recebido no Centro Allan Kardec, o nome da casa vai junto. Vocês não têm esse direito. Vocês não têm o direito de colocar o nome da casa junto no que vocês querem. Não pode. E se foi produzido no Centro Espírita Allan Kardec, os espíritos quiseram produzir nesta casa que tem uma direção espiritual, não é só encarnado, não. Tem a equipe espiritual dirigente. Agora, o médium pode ter uma cópia da mensagem, porque o médium quer observar também o que vem recebendo. Como não? Tem direito. Mas para a publicação, só tendo autorização da casa, só a casa que publica. Se vocês particularmente trabalham, o que o médium não deve sozinho trabalhar, não é? Mas cada pessoa tem seu livre-arbítrio, né? Se particularmente recebeu isto ou aquilo, tomou tal direção, nós não temos nada com isso. Gostaríamos de ajudar, de orientar, de trocar uma ideia, para a pessoa não ficar sozinha. Mas a pessoa é livre. Mas o que receber no trabalho da casa, isto pertence a uma direção, não só dos encarnados, direção espiritual. E essas primeiras mensagenzinhas não são trabalhos dignos, é isso que está acontecendo. Vejam quantos livros têm saído, mediúnicos. Você vai ler, é um romancinho, são pagininhas simples, está todo mundo publicando. É uma enxurrada. Nós precisaríamos, porque muitos espíritas estão preocupados com isso. Antigamente, a gente tinha uns tantos autores, mediúnicos ou não, conhecidos. Abre para mim bem. E que tinham uma capacidade para escrever à altura da doutrina espírita, não é? Seguindo Kardec, nós tivemos Leon Denis, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, dos estrangeiros. No Brasil nós tivemos Bezerra de Menezes, Deolindo Amorim, Herculano Pires. Que obras, que capacidade, e alguns mediúnicos também de qualidade. Romances que poderia qualquer autor do mundo se orgulhar de dizer, eu escrevi esse livro. Linguagem escorreita, as tramas e edificantes. Então era maravilhoso. Eram uns tantos escritores. Agora a gente pega um catálogo dessas distribuidoras, são 100, 150, 200 escritores. E você então começa a dizer, ai meu pai, mas este aqui, aquele outro, é horrível na seara. A nossa casa procura. Não acertamos sempre, mas a nossa casa procura selecionar um tanto. E não vendemos alguns autores. E o pessoal diz, mas é tão bonito, mas vende tão bem, em tal lugar vendem. A nossa casa não. Por que a nossa casa não vende? Porque nós temos responsabilidade pelas ideias que estamos difundindo. A pessoa entra no Centro Espírita Allan Kardec e espera receber espiritismo. Mas lá na livraria, ela compra um livro
E ela leva para casa, ela diz, no centro Allan Kardec. Ah, isso aqui é de Kardec, é doutrina kardecista. E ela encontra lá uma série de coisas fantasiosas, ou com joio no meio do trigo. Ah, não. Quanto possível, nós vamos nos reservar o direito de vender ou não vender. Porque não queremos só fazer dinheiro, que é isto. Nós queremos divulgar ideias espíritas. Mas atualmente, muita gente recebe e publica. Ainda mais que agora, as editoras do país descobriram que livro espírita vende. Todos eles querem publicar livro espírita. E se a pessoa disser que é médium, que é de espírito, eles publicam mesmo. Ah, e tem gente que compra. Na livraria Saraiva, há uns 4 ou 5 anos. Até eu tinha guardado ali na minha sala, não sei se ainda está lá. Uma companheira veio trazer, olha, Terezinha, que livro! Bezerra de Menezes. A gente abria o livro para ler, mas não é que não era bom, que era medíocre. Era incompreensível, era um apanhado de coisas sem pé nem cabeça. E com o nome de Bezerra de Menezes, vendendo em nome do Espiritismo. Fazer o quê? Nós podemos impedir a humanidade? O que nós podemos fazer? Cuidar do nosso canteiro. Nós, no nosso trabalho, na nossa livraria, na nossa casa, nós vamos procurar fazer o melhor possível que está ao nosso alcance. O resto é com Deus. Deus sabe, não sabe? Deus dá livre-arbítrio para eles. Eles responderão dentro da lei de causa e efeito, ou pela sua ignorância, ou pela sua má-fé. Agora, nós temos responsabilidade, não é? Bem, mais alguma perguntinha? Quando a gente fala da mediunidade mecânica, o espírito que vai dar a mensagem, aí não faz diferença se o médium é alfabetizado, se não é, o grau cultural dele. Porque pelo que eu entendi, ele usa o cérebro, a zona motora. Sim, mas se o médium for analfabeto, ele não vai encontrar o exercício na zona motora correspondente à escrita. Ele vai encontrar alguma deficiência, mas ele está controlando. Mas é aquele problema. Se o médium é alfabetizado, ele comanda a zona motora porque ele encontra todos os registros lá. Ele pode acionar. Vamos comparar assim, é uma caixa de tipógrafo, de tipografia. Então, nesse caso, o médium alfabetizado é aquele que tem todas as letrinhas, tem tudo. Então, o espírito só aciona e ele encontra os registros. Mas vamos dizer que essa caixa de tipógrafo só tem algumas letras, só tem alguns sinais. Ele não vai conseguir. A caixa de tipógrafo, ele é um bom tipógrafo, mas a caixa não tem os tipos para ele trabalhar. Certo? Mesmo aí ele vai encontrar alguma dificuldade. Porque não é dizer, é mecânico. É mecânico, mas ele está utilizando recursos. Sim. No caso do médium que desenha, ele é o quê? Mecânico? Semi-mecânico? Vai depender. Às vezes o médium, ele capta uma imagem que o espírito quer traduzir para ele. Uma flor. É uma flor. E a flor é vermelha. E a flor é cheia de pétalas. E ele então vai colocar. Seria então o intuitivo. Certo? Se o espírito encontrar o mecanismo necessário dentro dele, ele pode ser mecânico. Ele nem sabe o que ele está desenhando. Ele está conversando com a pessoa, olhando para lá, e a mão está desenhando. Certo? A propósito também de pintura mediúnica, desenho, pintura mediúnica, como exercício, para observarmos que o espírito pode desenhar, pintar através de alguém, é até válido.
Mas para dizermos, olha o trabalho de um espírito pintor através de alguém médium, precisa ter qualidade. É o problema do livro. O espírito escreveu este livro. Mas que livro? Com que qualidade? Era melhor que não tivesse escrito. Gastou papel, ocupou a mente das pessoas. Agora, desenho, a pintura. Que quadro que pintou? É um borrão. É uma coisa feia. Não edifica em nada. Pintura moderna. A pintura moderna, verdadeira, ela tem, os verdadeiros pintores, elas têm uma escola, um objetivo, uma técnica. Não é qualquer coisa que o pessoal geralmente usa. Pintura moderna é para dizer, faz como quer. Não, né? A esse propósito, eu não sou muito fã mesmo da pintura moderna. Mas é porque talvez eu não esteja preparada para entender tudo. Por isso que eu ponho ressalva. Deve haver a pintura moderna que realmente obedece a certas regras, não é? Mas eu me recordo que certa vez, em São Paulo, estava se preparando a comissão do 4º centenário, dos festejos do 4º centenário, lá em São Paulo. E estavam, então, ia haver uma parte de pintura, e trouxeram muitas telas. Eu estava ali, e o pessoal disse, cada coisa que pintam, olha isso aqui, por exemplo, o que será que é isso aqui? Eu olhei para a tela, e eu me senti dentro de uma catedral. Eram só uns quadrados, cada um de uma cor, mas aquilo me fazia sentir como um vitral de uma catedral. Eu não sei por que eu senti naquela obra. Eu acho que o pintor foi feliz. Com uma tela que aparentemente não dizia nada, ele passou um clima. Eu disse, é uma catedral. Eles foram olhar lá no nome, era. Então, foi a única vez que eu entendi pintura moderna. Certo? Foi a única vez. Mais alguma coisa? Então, olha, um bom trabalho para vocês, um começo de exercício. Confiem, sirvam e depois analisem, em conjunto com a direção da casa, aquilo que começar a vir por seu intermédio. Eu faço votos que vocês sejam intermediários fiéis e que gridam muito no seu trabalho.